Alguma vez sentiu aquele arrepio na espinha quando um familiar ou amigo mais velho esquece algo importante? Não apenas onde deixou as chaves, mas talvez o caminho para casa, ou o nome de alguém muito próximo. É uma sensação que aperta o coração. Não é ver alguém que amamos a lutar para se lembrar, para processar o mundo à sua volta. É uma realidade dolorosa que muitas famílias enfrentam silenciosamente, muitas vezes confundindo estes sinais com o envelhecimento normal. Pensamos, é da idade, acontece a toda a gente. Mas a verdade é que nem tudo o que parece esquecimento é apenas da idade. Há um segredo, uma distinção crucial que a maioria das pessoas não conhece e que pode fazer toda a diferença. O que lhe vou revelar hoje pode ser a chave para compreender o que realmente está a acontecer e, talvez, agir a tempo. Neste vídeo, vamos mergulhar nos 7 sinais iniciais de demência que são frequentemente ignorados, mas que nunca deveriam ser, especialmente quando falamos dos nossos pais, avós ou de nós mesmos na idade sênior. Não se trata de assustar, mas de capacitar, de lhe dar o conhecimento para reconhecer a diferença entre um esquecimento benigno e um alerta que exige atenção. Ao identificar estes sinais precocemente, podemos abrir portas para intervenções que podem melhorar a qualidade de vida e, em alguns casos, até retardar a progressão de certas condições. Fique conosco até ao fim, pois há algo que o vai surpreender, algo que pode mudar a sua perspectiva sobre este tema. Vamos começar pelo primeiro sinal, um que é talvez o mais conhecido, mas que esconde nuances importantes à perda de memória que perturba a vida diária. Não estamos a falar daquele momento em que entra numa divisão e se esquece do que foi lá fazer, ou de onde deixou os óculos. Isso acontece a todos nós, especialmente quando a vida é agitada. Estamos a referir-nos a algo mais persistente e impactante. Imagine um avô que sempre foi o pilar da família, que sempre se lembrava de todos os aniversários, de todas as datas importantes, de todos os pormenores das histórias familiares. De repente, começa a esquecer-se de eventos recentes, de conversas que aconteceram há apenas alguns dias. Não se lembra do que comeu ao almoço, ou se tomou a medicação que lhe foi dada há pouco tempo. O mais preocupante é que, quando é confrontado com essa falha, muitas vezes não a reconhece ou inventa desculpas elaboradas para justificar o esquecimento. Pense numa situação em que um familiar liga e conta uma notícia importante, e no dia seguinte, quando se reencontram, a pessoa com demência inicial age como se a conversa nunca tivesse acontecido. Ou, ainda mais preocupante, não consegue recordar um compromisso recente, como uma consulta médica ou um encontro com amigos. E isso começa a afetar a sua rotina e a sua capacidade de gerir a sua própria vida. Não é apenas o esquecimento, mas a frequência e o impacto que esses esquecimentos têm na autonomia da pessoa. Uma tia que sempre foi exímia a cozinhar, a preparar o seu cozido à portuguesa, começa a esquecer-se dos passos da receita, de ingredientes essenciais, ou até de que já colocou o sal na panela. Isto não é apenas um sinal de distração, mas uma indicação de que a memória de trabalho e a memória de curto prazo estão a ser seriamente afetadas. O que vai muito além de um simples é da idade. Esta perda de memória é progressiva. Torna-se mais frequente e mais incapacitante, tornando o dia a dia um desafio constante. É um sinal que exige a nossa atenção imediata. Passando para o segundo sinal, que muitas vezes anda de mãos dadas com a perda de memória, a dificuldade em planear ou resolver problemas. Pensemos nos desafios do dia a dia.
Todos nós precisamos de um certo nível de planeamento para gerir as nossas finanças, para organizar um almoço de família, ou para seguir as instruções de uma nova receita. Alguém que esteja a desenvolver demência pode começar a ter sérios problemas com estas tarefas que antes eram simples. Imagine o seu pai, que sempre foi um mestre na gestão do orçamento doméstico, a pagar as contas no dia certo, a fazer as suas declarações de impostos sem dificuldade. De repente, ele começa a ter problemas em seguir o orçamento mensal. As contas acumulam-se, os pagamentos são esquecidos, ou ele não consegue perceber o que está mal com as suas finanças. Não consegue fazer um simples planeamento para ir ao supermercado, esquecendo-se da lista de compras, ou comprando os mesmos produtos repetidamente, sem perceber que já os tem em casa. Este sinal também se manifesta na dificuldade em seguir instruções. Digamos que está a tentar explicar um novo aparelho eletrônico ao seu avô, ou a dar-lhe direções para um local que ele não conhece, se ele tiver demência inicial. Pode ter uma dificuldade extraordinária em seguir os passos, em processar a informação de forma sequencial. Parece que as ideias não se ligam, que o raciocínio lógico se desfez. Antes, ele seria capaz de resolver um pequeno problema doméstico, como montar um móvel simples ou arranjar uma torneira que pinga. Agora, ele olha para as peças, para as ferramentas, e simplesmente não sabe por onde começar. Ou desiste rapidamente porque a tarefa parece-lhe impossível de abordar. É uma incapacidade de pensar de forma abstrata, de criar um plano de ação e de executar esse plano passo a passo. Esta perda da capacidade de planeamento e resolução de problemas é um dos sinais mais claros de que algo mais sério do que o envelhecimento comum pode estar a acontecer. Não é apenas uma questão de não ter vontade de fazer, mas sim de não conseguir. E o terceiro sinal que muitas vezes passa despercebido, mas é crucial, é a dificuldade em realizar tarefas familiares. Esta é uma das mais perturbadoras, pois afeta diretamente a autonomia e a rotina diária da pessoa. Imagine uma avó que passou a vida a tricotar, a fazer os mais belos bordados, e de repente, ela não consegue seguir os padrões, esquece-se dos pontos, ou desiste frustrada porque as suas mãos já não parecem seguir a sua mente. Ou pense num motorista experiente, alguém que conduziu durante décadas pelas mesmas estradas, e que de repente começa a ter dificuldades em encontrar o caminho para locais familiares, a perder-se em rotas que conhece como a palma da sua mão. Não é apenas uma falha momentânea, mas uma dificuldade persistente em executar ações sequenciais que antes eram automáticas e rotineiras. Isto aplica-se a tarefas básicas do dia a dia. Como preparar uma refeição. Uma pessoa que sempre cozinhou com mestria pode começar a ter dificuldade em preparar uma receita simples. Esquece-se de ligar o fogão, usa os ingredientes errados, ou coloca-os na ordem inversa. Até mesmo tarefas pessoais, como vestir-se, podem tornar-se um desafio. A pessoa pode ter dificuldade em escolher a roupa apropriada para o clima, ou em vestir as peças na ordem correta. Por exemplo, calçar os sapatos antes das calças. Pense na rotina de higiene pessoal, esquecer-se de lavar os dentes, de tomar banho ou de se barbear, não por preguiça, mas por uma genuína dificuldade em recordar a sequência dos passos ou o propósito da ação. Este sinal é particularmente doloroso porque retira à pessoa a sua independência e a capacidade de viver uma vida normal sem supervisão constante. É um forte indicador de que as redes neurais que orquestram estas ações complexas estão a ser comprometidas. E não é algo que se deva ignorar, mas sim investigar e procurar apoio. Agora que vimos estas primeiras 3 pistas,
Vamos continuar a desvendar os restantes sinais para que tenha um quadro completo e saiba exatamente o que procurar. Continuando a nossa conversa sobre os sinais que não devemos ignorar. O quarto ponto crucial é a confusão com o tempo e o lugar. É muito mais do que simplesmente esquecer a data de hoje. Algo que acontece a qualquer um de nós, ocasionalmente. Estamos a falar de uma desorientação profunda. Imagine uma senhora idosa que sempre foi muito organizada, que se lembrava perfeitamente de todos os feriados, de todas as estações do ano. De repente, ela começa a pensar que é inverno quando estamos no pico do verão. Ou insiste que é jovem novamente e que tem de ir trabalhar, quando já está reformada há anos. Esta confusão temporal é um sinal alarmante. Ela pode não conseguir compreender que é noite ou dia, ou que determinado evento está a acontecer agora, ou se já aconteceu no passado, ou se ainda vai acontecer no futuro. A desorientação de lugar é igualmente preocupante. Uma pessoa pode estar na sua própria casa, um local que conhece como a palma da sua mão, e, de repente, não sabe onde está. Sente-se perdida dentro das 4 paredes que a rodeiam há décadas, ou pode ir dar um passeio no bairro onde viveu toda a vida e perder-se completamente, sem saber como voltar para casa. Não é apenas um pequeno desvio, mas uma incapacidade total de reconhecer marcos familiares ou de navegar por um ambiente que antes era instintivo. Pense num avô que sempre ia buscar o pão à mesma padaria, a 2 quarteirões de casa. Um dia, ele sai e, minutos depois, está completamente desorientado na rua, sem saber onde está a padaria, onde é a sua casa, ou como chegou ali. Esta perda de sentido de tempo e lugar é um dos indicadores mais fortes de que a função cognitiva está a deteriorar-se de uma forma significativa. E não se pode confundir com um mero lapso de memória ou distração. É uma falha grave na capacidade do cérebro de processar e de se orientar no mundo. O quinto sinal, que muitas vezes é subtil, mas muito importante, é a dificuldade em compreender imagens visuais e relações espaciais. Isto vai muito além de ter problemas de visão relacionados com a idade, como cataratas ou presbiopia. Estamos a falar de uma incapacidade do cérebro de interpretar o que os olhos veem. Pense numa avó que adora ler revistas e que, de repente, tem dificuldade em perceber o que está numa fotografia. Ou não consegue identificar objetos comuns à sua frente. Pode ser que ela olhe para um espelho e não reconheça o seu próprio reflexo. Ou não compreenda que a imagem refletida é ela própria. Esta dificuldade estende-se também às relações espaciais. Por exemplo, uma pessoa pode ter problemas em avaliar distâncias, o que a leva a tropeçar, a cair, ou a ter dificuldade em estacionar um carro se ainda o fizer. Pode não conseguir perceber que um objeto está mais perto ou mais longe, ou que as coisas se encaixam de uma determinada forma. Imagine um homem que sempre foi um excelente artesão, que conseguia montar qualquer coisa, e que de repente não consegue perceber as dimensões de uma porta. Ou por que é que a sua caneca de café não cabe na prateleira onde sempre a guardou? Esta dificuldade em interpretar o mundo visualmente e em processar as relações espaciais afeta a capacidade de realizar tarefas que exigem coordenação e percepção visual, como vestir-se, comer ou até andar em segurança. É um sinal de que as áreas do cérebro responsáveis pelo processamento visual e espacial estão a ser afetadas, e pode levar a acidentes e a uma perda crescente de autonomia. Em seguida, o sexto sinal a que devemos estar muito atentos é o aparecimento de novos problemas com as palavras, seja a falar ou a escrever. Todos nós, de vez em quando, temos uma palavra na ponta da língua e não a conseguimos pescar,
mas para alguém com demência inicial. Isto é muito mais frequente e grave. Imagine o seu tio, um homem de poucas palavras, mas sempre certeiro no que dizia, que de repente começa a ter dificuldade em encontrar as palavras certas para se expressar. Ele pode parar no meio de uma frase, esquecer-se do que estava a dizer, ou substituir palavras comuns por outras inadequadas. Como chamar aquela coisa ao televisor, ou aquela coisa branca ao açúcar? A sua fala pode tornar-se repetitiva. Ou ele pode ter dificuldade em seguir uma conversa, perdendo o fio da meada ou repetindo a mesma pergunta várias vezes. Na escrita, os problemas são igualmente visíveis. Uma pessoa que sempre teve uma letra bonita e uma ortografia impecável pode começar a cometer erros básicos de gramática e de pontuação. Ou a sua escrita pode tornar-se desorganizada e ilegível. Encontrar palavras para exprimir ideias pode tornar-se uma luta constante, levando à frustração e ao isolamento. Pense numa senhora que sempre escreveu cartas aos netos, cheias de carinho e pormenores. De repente, as cartas tornam-se curtas, com frases incompletas, ou cheias de lacunas de memória e repetições. Este problema com a linguagem, tanto na expressão oral como na escrita, é um forte indicador de que as áreas do cérebro responsáveis pela comunicação estão a ser afetadas. Não é apenas um sinal de cansaço ou de falta de atenção, mas sim uma mudança fundamental na forma como a pessoa processa e utiliza a linguagem, tornando a comunicação diária um desafio imenso e um motivo de grande angústia para a pessoa e para quem a rodeia. E, finalmente, o sétimo e último sinal que quero partilhar convosco, mas não menos importante, é a alteração de humor e de personalidade. Este é, muitas vezes, um dos sinais mais dolorosos para os familiares, pois a pessoa que conheciam parece mudar drasticamente. Imagine uma avó que sempre foi a alma da festa, sempre sorridente e cheia de vida, que de repente se torna apática, irritadiça ou desconfiada. Ela pode passar de um estado de alegria para uma profunda tristeza em questão de minutos, sem razão aparente. A sua personalidade pode tornar-se mais agressiva, algo impensável antes, ou pode tornar-se muito mais passiva e retraída. Esta mudança de humor e personalidade não é apenas uma fase ou um mal-feitio que aparece com a idade. É uma alteração neurológica profunda que afeta as emoções e o comportamento. A pessoa pode desenvolver depressão, ansiedade, medo ou desconfiança infundados. Pode começar a acusar os familiares de roubar as suas coisas ou de a quererem prejudicar. Mesmo sem qualquer prova, a paciência diminui drasticamente e a pessoa pode irritar-se facilmente com coisas triviais. Pense num pai que sempre foi calmo e ponderado e que de repente tem explosões de raiva por pequenos contratempos, ou que se isola completamente do convívio familiar e social, preferindo ficar sozinho no seu canto, sem interesse em atividades que antes adorava. Estas mudanças podem ser muito confusas e dolorosas para quem está perto, pois a pessoa que amamos parece estar a afastar-se de nós. Mesmo que fisicamente esteja presente, é fundamental compreender que estas alterações não são feitas de propósito, mas são sintomas da doença subjacente. A pessoa pode estar a sentir-se confusa, frustrada ou assustada com as suas próprias dificuldades, e a sua reação manifesta-se nestas alterações de humor e personalidade. Este sinal é um alerta crucial, pois afeta não só a pessoa que está a vivenciar a demência, mas também a dinâmica familiar e a qualidade de vida de todos. É um momento para procurar apoio médico e psicológico, para aprender a lidar com estas mudanças e para oferecer o suporte necessário com amor e compreensão
Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 sinais iniciais de demência que nunca deveríamos ignorar, especialmente nos nossos anos dourados. Falamos daquela perda de memória persistente que nos deixa a pensar onde estávamos, da dificuldade em planear tarefas simples do dia a dia, e de como até as atividades mais familiares podem tornar-se um desafio. Vimos como a confusão com o tempo e o lugar pode desorientar completamente alguém na sua própria casa, e como a dificuldade em compreender o que se vê pode afetar a segurança e a autonomia. Discutimos os novos problemas com as palavras, que tornam a comunicação uma verdadeira luta. E, por fim, as dolorosas mudanças de humor e personalidade que transformam a pessoa que conhecíamos. É fundamental lembrar que detetar estes sinais precocemente não é motivo para pânico, mas sim uma oportunidade para agir. Reconhecer estas mudanças cedo permite que se procurem diagnósticos e intervenções atempadas, que podem ajudar a gerir os sintomas, a melhorar a qualidade de vida e, em alguns casos, a retardar a progressão da doença. Pequenas mudanças nos hábitos, novas estratégias de organização e o apoio de profissionais de saúde podem fazer uma enorme diferença, tanto para a pessoa afetada como para a sua família. Lembrem-se que cuidar do cérebro é tão importante como cuidar do resto do corpo. Manter-se ativo, socialmente envolvido, e continuar a aprender coisas novas são pilares importantes para a saúde cerebral. Se este vídeo o fez pensar, se identificou algum destes sinais em si ou em alguém que ama, a minha maior esperança é que procure aconselhamento médico. Não há vergonha em procurar ajuda. E o conhecimento é a sua maior ferramenta. Cada passo, por mais pequeno que seja, em direção ao entendimento e ao apoio, é um passo de coragem e amor. Gostaria muito de ouvir as suas reflexões sobre este tema. Algum destes sinais o surpreendeu? Ou talvez tenha uma experiência pessoal para partilhar que possa ajudar outros. Deixe os seus comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Se achou este vídeo útil e importante, por favor, clique no botão Gostei para nos ajudar a como assistir-se alcançar mais pessoas. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo que visa ajudá-lo a viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, lembre-se sempre, cada idade tem a sua beleza e os seus desafios, mas com informação e apoio. Podemos enfrentar qualquer coisa. Viva a sua melhor vida, em cada momento, com saúde e sabedoria